Olá, pessoal! Nós do grupo Future Lab estamos aqui novamente com um conteúdo especialíssimo para vocês. Novamente conosco, agradecemos a sua presença, Dr. Paulo Mafra, que irá falar hoje sobre a hemoglobina S, sobre a perspectiva epidemiológica no Brasil. Dr. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso canal mais uma vez, nessa nova fonte de conhecimento, né, aqui da NewsLab, os webinars, que tem sido um canal de disseminação de conteúdo científico importantíssimo. Agradecemos o seu tempo e a essa aula maravilhosa que o senhor deixará aqui para nós. Boa noite, fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Luciene, boa noite, Davi. Para mim é uma honra, mais uma vez, ter recebido este convite, né, para a gente estar falando um pouquinho mais sobre a área da saúde, né? Esse tema em particular é um tema que eu gosto muito, pois foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, certo? Foi uma coisa que foi um trabalho que eu comecei a construir desde o início da faculdade, desde lá o terceiro período, e aí não saiu como eu queria, porque infelizmente a pandemia nos pregou uma peça, né? Eu tinha o objetivo de fazer um estudo de caso. Na minha região tem uma comunidade quilombola, e a gente sabe que os quilombolas eles estão propícios a ter a hemoglobina S, a ter a anemia falciforme, ou ter outros tipos de doença falciforme, né? Às vezes, a hemoglobina S associado com outros tipos de hemoglobinas variantes, exemplo, uma talassemia, beta, alfa, ou até mesmo hemoglobina SC, né? E aí a pandemia acabou que não me permitiu fazer esse estudo de caso, mas eu, com minha orientadora, a professora doutora Kátia Félix, pensamos, colocamos a cabeça para maquinar e vamos lá, vamos pensar uma coisa que não seja mais do mesmo. Lembro como hoje que até na minha banca as outras duas professoras elas falaram isso. A gente imaginou que fosse mais do mesmo, mas você trouxe algo muito bem diferente, porque a gente fez uma revisão integrativa dessa perspectiva epidemiológica de casos brasileiros de hemoglobina S. E eu sofri bastante, pois, infelizmente, é uma importante doença, certo? E a gente vê que, às vezes, os municípios, os estados e até o próprio governo federal, ele não tem suprido informações. A gente, a gente fica muito de mãos fechadas, de mãos atadas com relação a informações novas sobre prevalência, sobre incidência, sobre a quantidade de casos de pessoas com hemoglobina S. Certo que a gente consegue ter um diagnóstico hoje em dia muito mais rápido devido ao teste do pezinho, né? Quando essa hemoglobinopatia, como a gente chama, foi incluído no programa de triagem neonatal, é como se, após ter sido incluído, foi parado, foi cessado a questão de notificação dessa doença. Mas é isso, vamos lá, vamos dar início ao nosso webinar, certo? Boa noite também a todos os nossos ouvintes que irão ouvir quando quando for liberado, certo? No YouTube. E eu espero que supra
a expectativa de todos vocês. Gente, mil perdões, minha gata acabou de dar um miado aqui. Só quem tem animal em casa sabe como é, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui a introdução, o que é anemia falciforme, né? A anemia falciforme é a doença falciforme de maior impacto na saúde pública do Brasil. Ela foi descrita lá em 1910 por James B. Herrick, né? E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, há 270 milhões de indivíduos que possuem genes que determinam hemoglobinas anormais. Anemia, continuando, anemia falciforme. O que é uma hemoglobina, né? A hemoglobina ela é constituída por 4 subunidades de globinas que estão associados ao grupamento M, que é a A2, a alfa 2 e a beta 2, certo? E aí essas doenças falciformes que alteram a hemoglobina B possuem essas alterações genéticas que codificam a cadeia da beta-globina. E essa mutação se manifestou lá atrás, há cerca de 4.000 anos atrás, e os cientistas eles vinculam essa mutação, perdão, com a infecção pelo Plasmodium falciparum, que é a malária, e sem contar que a identificação dessa mutação vai lá, a gente sabe, vai lá para a África, para o continente africano, que é totalmente endêmico da malária, né? A gente tem vários casos de malária lá na África. Dando continuidade, a fisiopatologia e os aspectos moleculares da hemoglobina S, né? Nada mais, nada menos que a anemia falciforme é uma doença hereditária, monogênica e causa uma mutação pontual no códon 6 da cadeia beta-globina, como já foi falado. E aí, essa alteração, essa mutação, leva à substituição da base nitrogenada adenina pela base nitrogenada timina. E aí, se há essa modificação, como dá para ver aqui nessa imagenzinha, onde tem o nome pessoa com AF, certo? A gente tem um códon que é guanina, adenina, guanina, e aí com essa alteração a gente passa a ter uma guanina, timina, citosina, certo? E aí com essa troca a gente tem, como consequência dessa troca, a gente tem a troca do ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da cadeia beta. E assim origina essa hemoglobina, certo? Hemoglobina essa que é a hemoglobina geral. Quando a pessoa... a gente só caracteriza a anemia falciforme quando a pessoa tem 2 dessas alterações, que aí a gente chama a pessoa HBSS. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Pronto, aqui. Nas manifestações clínicas, a gente tem os homozigotos e a gente tem os heterozigotos. Os homozigotos, eles apresentam crises falcêmicas, que acarretam a inconvertibilidade da membrana eritrocitária e sua destruição. O que quer dizer essa mudança na membrana eritrocitária? Ela vai começar a se transformar, passar de discos bicôncavos para o formato de foice, aquele formato bem conhecido. E aí, a gente vai para os heterozigotos. Os heterozigotos, eles não apresentam sinais e sintomas, mas em condições adversas podem evidenciar distúrbios pertinentes, podendo levar, assim, à fatalidade. Quando acontece que um heterozigoto pode apresentar sinais e sintomas, quando há uma baixa de oxigênio, ou quando ele tem algum outro tipo de hemoglobinopatia, aí sim pode apresentar esses sinais e sintomas. Continuando as manifestações clínicas, pessoal, só um segundo, está atrapalhando?
Não, Não, posso continuar aqui? pode. Peço desculpas desde já. E peço desculpas aos nossos ouvintes. Continuando as manifestações clínicas, a gente tem crises de dor, sequestro esplênico, perdão, crise aplásica, certo? Priapismo, acidente vascular encefálico, dentre outros. Isso daí devido à falsização dessas hemácias, que passam de discos bicôncavos para formato de foice. Essas manifestações agudas provocadas pelas hemácias falsizadas que causam essas obstruções nos vasos sanguíneos e, em decorrência da obstrução, causa a hipóxia do tecido, que é a morte, né? Vai lá, o tecido não vai receber o oxigênio devido, porque a hemácia perdeu a sua estrutura correta de côncavo, então não tem mais como ela levar aquele oxigênio, né, para os tecidos. E aí, as manifestações resultantes dos danos gerados por falta da oxigenação do tecido são quais? Insuficiência renal e cardíaca, úlcera de mãos e pés e necrose óssea. É bem interessante essa úlcera de mãos e pés, porque antes da úlcera, acaba que as mãos dos pacientes, e costuma ser mais em criança, ficam bem inchados também, certo? Mas só uma perguntinha, apesar de todas esses sintomas, que na verdade são bem graves, né? As pessoas conseguem viver bastante tempo com anemia, correto? Sim, sim, porque a gente tem hoje em dia um tratamento que eu acho que eu coloquei isso lá na frente, Luciane, mas já respondendo sua pergunta, é o tratamento com hidroxiureia. Eu costumo, ultimamente, a gente tem pego bastante pessoas que têm anemia falciforme e faz o uso da hidroxiureia. E aí a gente percebe uma macrocitose no hemograma desses pacientes. Por quê? Porque tende a hemácia ficar cheia de oxigênio para suprir, né, essa deficiência por causa da má formação, por causa da formação da hemácia falsizada, né? No caso, esse tratamento, ele aumenta a capacidade das saudáveis ou ele melhora um pouco as falsizadas? Então, a hidroxiureia, ela faz o quê? Esse medicamento ele vai fazer com que haja uma produção maior de hemoglobina fetal. Legal. Aí consegue estabilizar um pouco a saúde do paciente. Certo. Perfeito, obrigada. Nada. E aí aqui eu trouxe, nesse quadro 1, as síndromes falciformes e a severidade, a clínica e algumas características, né? A gente vê aqui quando a pessoa é o traço falciforme, a clínica se apresenta de forma assintomática, hemoglobina normal, VCM normal, reticulócito normal, e a gente costuma ter uma variação de 55% a 60% de hemoglobina A e de 35% a 45% de hemoglobina S. Quando a gente vai para a síndrome SS, a clínica passa a ser severa, a gente tem lá uma hemoglobina de 7, pode ser abaixo de 7 também, e um VCM de 85, reticulócito apresenta uma quantidade de reticulócito de 5 a 30, e aí quando a gente vai para a porcentagem de hemoglobina, a gente tem lá 80 a 96% da hemoglobina S, quase 100% da hemoglobina desse paciente é anormal, né? É uma hemoglobina esse paciente vai ter uma hemácia falsizada. Quando a gente vai lá para SC, a gente considera a doença falciforme, isso. A gente tem uma clínica leve moderada,
porque a C não é tão crítica quanto a S, né? A gente vê que varia, a hemoglobina sobe, a gente tem uma hemoglobina entre 11, 11,5, é comum a gente encontrar um VCM mais normal, né? Um VCM de 80, perdão, um VCM menor, VCM de 80, e um reticulócito mais abaixo, entre 2 e 6% de reticulócitos. E aí, quando a gente vai para esse Ezinho, é eletroforese de hemoglobina, certo, pessoal? Quando a gente vai lá para a eletroforese de hemoglobina, a gente tem de 50% a 55% de hemoglobina S e 45% a 50% de hemoglobina C. Dando continuidade no diagnóstico, para o diagnóstico dessa hemoglobinopatia, se o paciente, vamos lá, se o paciente não fez o teste do pezinho, como a gente sabe que, infelizmente, ainda tem pessoas que não fazem o teste do pezinho. Quando a pessoa faz o teste, às vezes fazem o teste do pezinho, mas não vai pegar resultado, por incrível que pareça, certo? Faz o teste do pezinho e aí vai diagnosticar. Mas se a pessoa não fez o teste do pezinho ou fez o teste do pezinho e não pegou o resultado, posteriormente, quando esse paciente vai apresentar algum desses sintomas, certo? E aí a gente tem primeiro os testes de triagem, que é o hemograma, um teste de falsização ou um teste de solubilidade. São testes que não fecham diagnóstico, certo? O hemograma a gente vai ver lá a questão das hemácias em foice. O teste de falsização é um teste que a gente vai colocar uma gotinha do sangue, do EDTA, junto com uma solução salina e vai vedar com uma lamínula, veda com esmalte, né? E aí, após, nos POPs disponíveis, tem todos as sequências de horário, 24, 48 horas, para a gente poder observar a falsização dessas hemácias. E aí o teste de solubilidade é uma outra preparação também com uma salina, onde a gente coloca um papel filtro e se a pessoa for hemoglobina S positiva, o sangue, esse localzinho vai formar um botãozinho. E aí a gente passa para os testes confirmatórios, certo? Que são quais? O HPLC, a eletroforese de hemoglobina e o PCR, que é a cadeia de polimerase, certo? Dando continuidade, tratamento, a gente tem as medidas profiláticas, certo? É a imunização, hidratação e nutrição desse paciente. Imunização por quê? Porque pacientes com anemia falciforme ou com alguma outra hemoglobinopatia ou doença falciforme, tende a ter o sistema imunológico mais frágil, né? Tende a ter mais infecções, e isso pode agravar os sinais e sintomas desse paciente. Hidratação está unido com essa nutrição. Por quê? A nutrição, a gente tem que ter um acompanhamento correto desses pacientes. Tem que se alimentar com alimentos ricos em ferro, não podendo ter uma nutrição pobre em ferro, certo? E as medidas terapêuticas, a gente tem hoje em dia o tratamento com a hidroxiureia. Como está escrito aí, o único fármaco utilizado, pois observou-se a elevação dos níveis de hemoglobina F, uma mutação, ele atua na medula óssea, certo? Fazendo essa troca de genes e aí fazendo um aumento dessa hemoglobina fetal e assim normalizando um pouco a saúde deste paciente. E aí agora a gente entra um pouco nos dados epidemiológicos do Brasil. Cerca de 25 a 30 mil brasileiros possuem HBS-S, anemia falciforme, certo? Quando a gente vai
para o traço falciforme, a gente tem em torno de 7 milhões de pessoas possuem o traço falciforme, que é a hemoglobina A, associado assim com a hemoglobina S. E quando a gente fala de doença falciforme, a hemoglobina S associada com qualquer outro tipo de hemoglobinopatia, hemoglobina C, beta-talassemia, ou hemoglobina D, hemoglobina E, a gente tem aproximadamente 2 milhões de pessoas no Brasil com essa doença, certo? Continuando, dados epidemiológicos do Brasil, crianças, aproximadamente 400 mil nascidas vivas, possuem algum tipo de hemoglobinopatia ou anemia falciforme, que cortou um pouquinho, perdão, desde já. Com relação à doença da hemoglobina S, elas são hereditárias e são, assim, as mais prevalentes no mundo, são as doenças hematológicas mais prevalentes no mundo. E aí, quando a gente fala de perfil principal, quais são as pessoas que costumam ter essa doença? Infelizmente, a gente sabe que essa doença foi originada lá na África e a gente no Brasil tem uma grande disseminação devido ao movimento da escravização, onde os europeus trouxeram os negros da África para o Brasil, certo? Nesse processo de colonização do Brasil. E aí o perfil principal são especialmente negros da África e das Américas, com vista nos países latinos. E aí a gente tem, hoje em dia, o Brasil, uma grande quantidade de pessoas, como a gente viu anteriormente no slide passado, devido a este movimento de escravização. Eu iria falar migração, mas a gente sabe que foi algo contra a vontade, né? E aí, segundo a OMS e o Banco Mundial e o Ghana Sickle Cell Foundation, aproximadamente 500 mil crianças nascem com anemia falciforme na África, e isso por ano, né? Quando a gente traz um pouquinho para os estados brasileiros, a gente vê os estados com maior frequência da anemia falciforme. A gente vê os estados do Sudeste e do Nordeste do Brasil. Quando a gente passa para falar com relação à doença falciforme, na Bahia, estou falando nesse caso aqui, doença falciforme, englobando tanto a anemia falciforme quanto o traço falciforme, a incidência da anemia falciforme na Bahia é de 1 a cada 900 vivos. E quando a gente fala do traço falciforme, é de 1 a 17 dos casos de nascidos vivos. Então, a cada menos de 20 crianças que nascem, uma tem anemia, tem o traço falciforme. Então, é uma grande quantidade de crianças que nascem com o traço falciforme. E quando a gente vem para Alagoas, meu estado, infelizmente esse dado é um pouco desatualizado, né? Infelizmente, quando eu estava fazendo, eu estava procurando bastante nos sites do estado de Alagoas e infelizmente não achei. Foi registrado assim uma incidência no estado de Alagoas de 1 a cada 3.500 nascidos vivos afetados pela anemia falciforme. Dando continuidade, lá no Rio Grande do Sul, tem sido encontrada uma frequência da anemia falciforme de 1 a 11 mil nascidos vivos. A gente vê que quando a gente vai para o sul do país, a gente tem um aumento dessa frequência, né? Começa a ter mais nascidos vivos e começa a baixar a quantidade de nascidos vivos com a doença falciforme, certo? Rio de Janeiro, a gente tem de 1 a 2 mil nascidos vivos,
e com anemia falciforme, e a gente tem um outro estado muito parecido com o da Bahia, quando a gente vê lá uma criança a 21 crianças quanto ao traço falcêmico, certo? Então, o Rio de Janeiro está muito ali aproximado na questão de nascidos vivos com doença, com traço falciforme, ali com a Bahia, certo? Quando a gente vai para Minas Gerais, a gente vê um nascido vivo a cada 2.000 possui, assim, anemia falciforme. E aí, com o traço, a gente tem uma frequência de 1 a 30. A gente tem uma incidência aproximadamente de 3,3% nos recém-nascidos. No Brasil, todos os anos a gente tem aproximadamente 3.500 nascidos vivos com anemia falciforme, certo? É um número grande, certo? Eu considero um número expressivo, né? Porque a gente sabe que um traço falciforme, uma pessoa com hemoglobina A e hemoglobina S, consegue viver tranquilo. Mas e se essa pessoa não sabe que é traço falciforme e se relaciona com uma pessoa que também não sabe se é traço falciforme e essa pessoa é traço falciforme, né? A possibilidade dela gerarem um recém-nascido com anemia falciforme é grande. E aí, agora eu trouxe uma análise dos artigos que a gente fez para esse trabalho, né? E aí tinha outras vertentes, mas eu preferi trazer essas, certo? Para facilitar o entendimento dos nossos ouvintes, certo? Vamos lá. Voltando aqui, perdão. Distribuição na prevalência da hemoglobina S com relação a algumas variáveis, sendo elas raça, genótipo e sexo. Pessoal, eu peço perdão, houve um equívoco aqui. Eu ia colocar o sexo, mas para o meu trabalho, o sexo ele fazia sentido. Mas para apresentar esses dados epidemiológicos para os nossos ouvintes, não fazia sentido porque a gente sabe que o sexo não tem nada a ver com relação à doença falciforme ou à anemia falciforme. Vai muito da população que foi pesquisada. Mas aí eu trouxe raça e genótipo, certo? Porque a gente consegue ter um entendimento de quais são os genótipos que estão associados e a raça, a etnia da população onde é encontrado. Vamos lá. Variável genótipo. Sarat et al., ele conseguiu fazer, ele trouxe uma prevalência de 69,9%, isso correspondendo a 72 indivíduos da sua pesquisa, que possuíam, assim, a hemoglobina S. Enquanto outros autores, eles evidenciaram uma presença de 27,2%, com pacientes que possuíam uma associação entre HBS, certo? E de 2,9 eram portadores, assim, da talassemia associada à hemoglobina S. Já Soares et al., ele trouxe uma outra prevalência, onde 5,4% dos indivíduos que ele pesquisou eram portadores, assim, da hemoglobina S, juntamente com a hemoglobina A, que a gente chama de traço falciforme, enquanto só 0,5% apresentavam, assim, hemoglobina S, um total de 6 pessoas. E aí, 0,3% possuíam, assim, HBsC. César et al.,
ele evidenciou assim uma prevalência do traço falciforme, onde ele identificou o genótipo desses indivíduos portadores desse traço, assim associando essas variantes da hemoglobina S. E aí ele retratou uma prevalência de 90,9% de indivíduos portadores da hemoglobina AS traço falciforme, enquanto pessoas com anemia falciforme apresentaram, assim, 6,57% desta prevalência, enquanto 0,89% apresentaram a hemoglobina SC e 1,64% para a hemoglobina S com a beta-talassemia, certo? Quando a gente vai para a raça, a etnia, esses autores, eles conseguem trazer um apanhado para a gente, que a gente consegue entender. César et al., ele identificou em sua pesquisa uma prevalência de portadores do gene da hemoglobina S de 72%, sendo assim 89 pessoas em indivíduos mulatos, certo? 10,6%, um total de 13 pessoas em indivíduos negros e de 13,4% em indivíduos brancos. Então, no Brasil, né, a gente vê a nossa maior população hoje em dia é de mulatos, de mestiços, então a gente vê essa prevalência bem maior, certo? Dando continuidade, Lidani et al., ele constatou, assim, uma prevalência de 72%, um valor aproximado de 523 pessoas, indivíduos euro-brasileiros, e de 28% em afro-brasileiros. E, assim, em todos esses trabalhos foi evidenciado, assim, uma maior prevalência na população negra, que é, como a gente falou, é o mais comum. Aqui atrás, a gente vê que a prevalência de 17 é maior em indivíduos brancos, é maior do que em indivíduos negros. Mas por quê? Por causa desse relacionamento de indivíduos mestiços, né? Do relacionamento de brancos com negros, e assim, por isso a gente consegue equiparar esses valores desta hemoglobina. E aí eu trago uma observação aqui, que sabe-se que o gene da hemoglobina S, ele é um dos melhores modelos de seleção natural, pois conserva-se estável no decorrer de gerações, em virtude, assim, da proteção contra a infecção pelo plasmódio falciparum nas regiões da África endêmicas da malária. Eu trouxe também a escolaridade, era para ter invertido a questão da escolaridade lá no sexo. Eu peço perdão desde já para todos os nossos ouvintes, certo? E aí também a gente consegue trazer um entendimento nessa escolaridade que vocês vão conseguir observar, a maioria da prevalência vai ser de pessoas que não tinham instrução, pessoas sem o ensino superior, sem o ensino médio, com pessoas com baixa escolaridade. Vamos lá analisar esse tópico. Na análise da escolaridade, verificou-se assim que a prevalência de 3% dos portadores da hemoglobina S não possuíam, assim, a instrução e o fundamental incompleto, enquanto 2,5% possuíam fundamental completo e médio incompleto, enquanto 2,1% dos pacientes possuíam César et al., ele traz uma prevalência, uma porcentagem lá de 7,4% de pessoas que frequentavam a creche e a pré-escola, enquanto ele traz uma porcentagem de 43,4% de pessoas que possuíam
ou frequentavam, assim, a educação primária, o ensino fundamental, né? Enquanto 36,1% possuíam ou frequentavam, assim, a educação secundária, enquanto 3,3% possuía ou frequentava o ensino superior, e em 9,8% não apresentaram essa informação. Então, a gente vê que nesse estudo, a maior prevalência está lá nas crianças, né? Nas crianças entre a pré-escola e o ensino fundamental, a educação primária, a educação secundária ali, no ensino médio. Dando continuidade à faixa etária, Sarati, ele evidenciou uma prevalência da anemia falciforme de 87,5% em uma faixa etária de 18 a 49 anos e de 12,5% entre 50 anos ou mais. A gente vê essa faixa etária um pouco maior, né? Uma porcentagem maior na faixa etária de 18 a 49 anos é devido à introdução das hemoglobinopatias no PNT, no programa de triagem neonatal, que foi introduzido pelo governo brasileiro, e aí passou a ser realizado durante o teste do pezinho, como a gente já tinha abordado. A pesquisa de Lobo, ele identificou, assim, em sua pesquisa, que 25% dos pacientes diagnosticados com hemoglobina S eram menores que 18 anos, enquanto 74,94% eram maiores que 18 anos. Eu trouxe aqui uma sumarização dos dados que foram encontrados nesses trabalhos, certo? O número de amostra, o número amostral de pessoas que foram pesquisadas, o método de diagnóstico, o estado, a origem, né? a unidade federativa das localidades e a prevalência de uma forma mais resumida, a prevalência, assim, da hemoglobina S, o autor e, assim, o ano, para que se os nossos ouvintes quiserem dar um pause e analisar direitinho, está disponível. Eu trago essa conclusão, que nada mais nada menos é uma conclusão que eu falei logo no início do nosso webinar, né? Que a gente sabe que se faz necessário a alimentação de sistemas, certo? A atualização de sites, dos sites do governo, de estados, de municípios, né? Com relação à hemoglobina S, com relação à anemia falciforme, com relação ao traço falciforme, certo? Porque eu paro e penso, hoje em dia, se a gente quiser fazer uma pesquisa com relação a isso, é muito fácil a gente chegar, pedir autorização de um comitê de ética, e a gente vai lá em um centro de saúde e pede para ter acesso aos resultados dos testes do pezinho das crianças. E a gente consegue, sim, ter uma dimensão de quantas pessoas possuem anemia falciforme, de quantas pessoas possuem o traço falciforme, e de quantas pessoas possuem até outros tipos de hemoglobinopatias, né? Naquela região, naquela cidade, naquele estado. E isso, se os estados, se os municípios, se o próprio governo federal quisesse fazer, é uma coisa muito fácil, porque ele que detém todos os resultados, né? Certo que tem pessoas que têm a opção de fazer em laboratórios particulares, mas a gente sabe que todos os laboratórios particulares eles têm que
suprir, assim, suprir a base de dados do governo. Então, eles têm que informar também ao governo o resultado desses exames. E, assim, a gente está em 2023 e a gente ainda... Quem vai fazer trabalho sobre hemoglobina S, sobre anemia falciforme, eu sei que vai ter a dificuldade que eu tive, pois a gente encontra muitos artigos, mas a gente encontra muitos artigos antigos, certo? A gente sofre uma dificuldade de artigos novos com relação a esta patologia, esta hemoglobinopatia. E aí, se, quem sabe, chega... vamos fazer esse webinar chegar às autoridades, né? Para que eles mudem, comecem a ter um outro olhar e façam com que alguns profissionais tirem um tempo e façam trabalhos para que possa assunto. A gente precisa, sim, de trabalhos mais novos, né? Trabalhos atualizados, prevalências atualizadas, incidências atualizadas, taxas de nascidos vivos atualizadas, né? E é isso. Desde já eu agradeço mais uma vez o convite, né, da Luciene, do Davi, da revista Newslab, e eu espero que tenha suprido, assim, as expectativas, e peço perdão desde já os ruídos externos aqui. Infelizmente, minhas gatas estavam aqui bagunçando, e quem cria animal sabe como é. Eu espero que tenha suprido, assim, a expectativa de vocês. Somos nós que agradecemos mais uma vez a sua participação no webinar e também participa na nossa revista, né, como colunista. O conteúdo dessa edição que acabou de sair está imperdível também, é a perspectiva epidemiológica do HPV, também importantíssimo, artigo extenso e super específico a respeito. Não deixem de ler. Vão lá na nossa revista digital, que está disponível no link de todas as nossas redes sociais. Aliás, doutor Paulo, se quiser deixar os seus arrobas aí para o pessoal continuar seguindo o teu conteúdo, acompanhar, pode deixar. Deixa sim, é porque eu acabei esquecendo de colocar aquele finalzinho onde me encontrar. Mas quem quiser entrar em contato, o meu telefone é o 829-8125-2284. Meu Instagram é o paulo.mafra. E aí tem o Biomedicina Diário, que é o meu Instagram secundário, onde eu faço postagens com relação à biomedicina. Está um pouquinho parado devido a questão mais de tempo, mas sempre que eu posso, eu estou lá compartilhando alguma coisa. @Biomedicina Diário. Só isso. Então, você não pode deixar de acompanhar pelo menos a coluna dele na revista Newslab, que é imperdível, sempre atualizada, né? E a gente agradece muito a sua participação e esperamos que todos vocês aproveitem essa aula ao máximo e que precisa de conteúdo nessa área, né, da anemia falciforme. Então, está aí mais um conteúdo científico 100% gratuito e digital que só a Newslab prepara para você. Doutor Paulo, muito obrigado pelo seu tempo. Agradecemos a todos, esperamos que vocês aproveitem. Um abraço e até a próxima.